Ó, já Vamos fazer começou já. Beleza. Bora, Eves. Tem uma buzina aí. É a minha mesmo. Vai, vamos fazer aí. 3, 2, 1. Fala, Fala, galera! patifaria. Vai ficar com delay mesmo, né? Vai. Você tá na live. Desculpa. De novo. 3, 2, 1. Fala, galera! Belezura. Olha só, estamos aqui de novo, né? Quanto tempo? O Teologados retornou das cinzas. Brincadeira, mas Ei, a gente voltou. saudade! E a gente fica feliz de poder, de fato, voltar a gravar juntos, mesmo que distantes. E graças a Deus pela tecnologia, né? Que dá essa oportunidade pra gente aqui estar reunido, né? Mesmo que virtualmente, para poder gravar vídeos e falar um pouco dos temas da atualidade, como que a gente pode, diante da palavra de Deus, olhar para esse mundo, né, com uma cosmovisão diferente, né? Então, agradeço muito, eu sou o Rafa Pisolato, se você não me conhece, é um prazer enorme aí tá voltando para esse canal que a gente gosta tanto. E assim, a saudade bateu, né? A gente descobriu que a internet possibilitava a gente poder fazer um vídeo, mesmo cada um no seu quadrado, e a gente vai começar de novo com essa proposta de fazer vídeos falando a respeito da palavra, sobre vida cristã e tudo mais, né? A gente pede desculpa pelos meses sem gravar vídeo, mas tudo tem explicação, a gente vai falando ao longo do vídeo para vocês. A vida ela é cheia de circunstâncias, né? Existem dinâmicas maiores, outras nem tantos. E na vida de todo mundo existe pausa, hiatos, momentos onde nós devemos descansar, frear, férias, talvez anos sabáticos, coisas nesse sentido. E é justamente sobre isso que a gente vai falar. Já não há tema melhor para nós voltarmos de um tempão sem gravar vídeos para falar do que esse tema. A gente vai falar sobre pausa. Exatamente. E para explicar um pouquinho também, a vida dos três aqui ficou bastante corrida, né? Ainda está, né? Não quer dizer que não está, mas graças a Deus a tecnologia também nesse ponto ajuda Sempre bastante. esteve. Exatamente. Os meninos aí começaram com o seminário, né? Desde a época que a gente começou os vídeos, eles já estavam nessa empreitada de iniciar, dar o primeiro passo aí para entrar no JMC, e hoje eles já estão no JMC, já estão há um ano, né? Isso, estamos no segundo já. Aí, ó, segundo ano já. Caminhando. Exato. E aí, então, muitas coisas ficaram um pouco mais difíceis. Eles também estão trabalhando, então, o tempo acaba sendo bem difícil para todo mundo, né? Eu também, com as minhas atividades, o meu trabalho, meus estudos também, acaba dificultando um pouco. Casado agora, tá casado, menino. Exatamente, casado. Só há 2 anos. E assim, a gente fica feliz que mesmo assim a tecnologia ela possibilita a gente tá podendo gravar aqui com vocês. E o porquê desse tema, né? Olha só que legal, a gente tá num momento forçado, um confinamento forçado, né? Obviamente que a gente crê na palavra de Deus, cremos que Deus é que está nos forçando também a essa pausa, né? Mas casa também com aquilo que a gente com essa pausa que a gente teve no canal. E aí, por isso que a gente quer falar com vocês um pouco sobre isso, por que a gente entende a importância das pausas, por que elas também são relevantes para a gente, de fato, descansar no Senhor. Acho que a gente poderia já, meninos, falar um pouco sobre alguns tipos de pausa, né? Existem várias, né? Não sei se vocês já querem comentar sobre algumas aí. Acho que é bom. Essa situação toda que o Covid-19 proporcionou para a gente, né, desse isolamento forçado, já gera alguns fenômenos que a gente pode perceber e muitos têm vivido, né? Eu acredito que você na sua casa deve estar ou entediado ou muito ansioso para poder, enfim, para que tudo isso passe o mais rápido possível e você possa voltar à vida em sociedade, né, a ter convívio com outras pessoas além da sua família. E isso com certeza deve gerar em você vários tipos de sentimento, vários tipos de emoções, e muitas vezes elas acabam tomando uma proporção maior do que de fato a situação né? A gente fala com um público majoritariamente cristão, e sabendo disso, a gente tem visto muitos comportamentos de muitos cristãos também nas redes sociais,
afinal de contas, com esse isolamento, todo mundo estava muito focado nas redes sociais, ficou cada vez mais focado nas redes sociais, e isso é algo de se preocupar, é algo de se pensar. A gente quer refletir junto com vocês exatamente sobre o que essa pausa forçada que o coronavírus nos proporcionou causa na vida dos cristãos e como é que a gente pode responder a tudo isso de maneira que glorifique ao Senhor através das Escrituras. Esse é um tema que todo mundo está falando, né? Que vocês já devem estar cansados de ouvir sobre como a gente deve aproveitar as coisas nesse Covid-19, nessa temporada, nesse advento. Eu costumo chamar que é um advento de coronavírus, porque eu tenho certeza que nós viemos de uma forma para tudo isso e nós sairemos de uma outra forma para tudo isso, né? Tendo algumas reflexões, tanto internas como externas, né? Nós estamos vendo diversas coisas sendo abaladas, mas uma delas que a gente tem enxergado, principalmente, são os relacionamentos, né? A maneira como nós temos dificuldades de continuar com os relacionamentos, mesmo no meio dessa pausa. Uma coisa que fica muito destacada, talvez, para toda a sociedade, embora a gente goste de muitas piadas e áudios engraçados sobre os temas, a gente está tendo que enfrentar uma era de afastamento social. Mas nessa necessidade de se afastar de sociedades, nós acabamos que passamos tempo demais em casa e tempo demais com as pessoas próximas a nós, família. O distanciamento social tem mostrado muito como nós estamos distantes, de fato, socialmente e familiarmente, né? Uma outra questão que isso faz a gente refletir, e é muito claro para nós, é como o mundo anda ansioso diante de todas essas coisas, e como a ansiedade, ela de fato, destrói e vai corroendo, né, a saúde mental, a saúde emocional e até espiritual das pessoas, né? E no meio de tudo isso, a gente quer fazer o pensamento de talvez 3 tipos de pausa aqui. E eu quero elencar as 3 para a gente começar a discorrer e discutir um pouquinho sobre elas, né? Existe aquela pausa forçada que a gente está tendo que viver agora, que é a quarentena, mas existem também a pausa que é uma pausa de necessidade, um descanso. Nós sabemos que o Senhor Deus criou o descanso, não para Ele mesmo, mas para o homem. É uma bênção, é uma dádiva, mas também é uma necessidade. E por vezes a gente não sabe fazer isso. E esse também é um tipo de descanso. E existe aqui, talvez, nesse terceiro ponto, talvez uma bifurcação, 2 tópicos dentro de um ponto só, que é o descanso por uma necessidade ou o descanso por fuga, por um escape. O que seria isso, né? Por vezes, nessas rotinas que nós assumimos, nós vamos tentando fazer diversas coisas, por exemplo, como um canal no YouTube. E aí, chega uma determinada hora que a gente, às vezes, enxerga falta de capacidade ou então falta de tempo, falta de condição geográfica, condição física mesmo para isso, condição emocional para continuar com essas coisas, e nós precisamos pausar, encerrar. E, por vezes, por conta desses esgotamentos ou de condições externas a nós, existe uma outra pausa, que é a fuga. Quando você para as coisas no meio do caminho para fugir delas. E geralmente a tendência é que nós vamos olhar para nós com autocomiseração, como nós estando no centro dos problemas e sendo vítima deles. Eu queria pensar e discorrer um pouquinho com vocês sobre essas ideias, sobre como aproveitar melhor essa pausa forçada, sobre como enxergar melhor essa questão de descanso no Senhor e como entender essas 2 pausas, as diferenças delas, né? A fuga e a necessidade. Pensando um pouco por esse lado, Vini, o que eu vejo também, e para a gente refletir, é que ao mesmo tempo que existe essa pausa forçada, a nossa vida já estava muito acostumada às fugas, né? As pessoas estavam acostumadas às fugas, né? Por exemplo, muitas pessoas estavam acostumadas a não voltar cedo para casa, né? Depois do trabalho, porque elas queriam, mesmo que não voltassem para casa, né? O que elas menos desejavam era estar em casa. E agora ela tem
necessidade de estar em casa porque o governo obriga, e aí a gente começa a ver um índice que é um número que eu estava vendo, aliás, com a própria ministra dos Direitos Humanos e da Família, que é a Damares, ela estava dando uma entrevista exatamente sobre isso, comentando que os índices de suicídio, de divórcios, de pedofilia estão aumentando brutalmente, justamente porque a fuga que as pessoas tinham, que meio que não estavam em casa, os índices meio que se mantinham, não aumentavam. E agora a pessoa vindo para casa, não tendo esse relacionamento com as pessoas, esse relacionamento manchado, né? Os entes que na verdade não são queridos, né? Infelizmente, acaba que muitos relacionamentos são quebrados, muitas pessoas são, infelizmente, maltratadas, enfim, acontecem em diversas situações e que a gente tem que se atentar, até mesmo com o povo cristão, que isso acontece. Estava vendo alguns relatos essa semana nos grupos da nossa igreja, de casais que já estão com dificuldades no relacionamento, porque não conseguem lidar ali em casa, não conseguem administrar bem os papéis em casa, né? O homem não consegue, possivelmente, ajudar a sua esposa, né, no momento que ela precisa, a esposa também não consegue entender, enfim, são várias situações que a gente tem que dialogar aqui. Mas isso nos mostra que muito o isolamento em si forçado, ele demonstra o quê? Que as fugas que aconteciam, que a gente não gostaria de voltar para casa, né? As pessoas que não gostariam de voltar para casa e ter esses relacionamentos, agora essa fuga está acontecendo de maneira digital. As pessoas elas estão gastando muito mais tempo nas mídias digitais, estão gastando muito mais tempo distantes presencialmente das pessoas dentro de casa. E isso leva ao quê? A diversos problemas de relacionamentos, da motivação, de como que está a vida espiritual das pessoas. Não sei se vocês concordam com isso, mas eu vejo que essa fuga que acontecia antigamente, não por uma pausa forçada, agora com essa pausa forçada acontece de maneira extremamente digital e a gente nem percebe, né? A gente às vezes está com as pessoas aqui do lado da família e a gente não está, né? Presencialmente nós estamos, mas espiritualmente, mas realmente ali socialmente dialogando, conversando, mantendo as relações, brincando, dando boas risadas, cultivando o relacionamento, a gente não está, né? Essas coisas se acentuam, né? Exatamente. É interessante porque, assim, essa questão toda do isolamento e do distanciamento social leva a gente a pensar exatamente do propósito pelo qual o homem foi criado. Ele não foi criado para ficar sozinho, né? Mas aí que tá. Aliás, a fala é justamente essa, né? Não é bom que o homem esteja só. Não E é de bom que o toda homem a esteja só. criação, a única coisa que Deus disse que não era bom era justamente esse isolamento. Exatamente. Entretanto, há uma oportunidade em se estar sozinho, né? Para pessoas, a maioria das pessoas moram com outras pessoas, né? Seja da mesma família, sejam colegas de apartamento, enfim, tem várias situações. Mas aí que tá. O que esse isolamento ele traz para a gente? O que é isso tudo que a gente está falando aqui? Não são coisas novas, na verdade, são coisas que já estão no coração do homem, né? Esse homem que cresce com a tecnologia, a gente cresceu com a tecnologia, aproveitando e descobrindo várias outras coisas. Afinal de contas, nunca se descobriu tantas plataformas para streaming ou para conversas virtuais, enfim, como agora. Nunca se ficou tanto focado nos jogos virtuais, na pornografia, quanto agora. Todos esses números estão crescendo e apontam exatamente para algo que não é novo. O coração do homem é pecaminoso, a queda causou em nós uma destruição muito grande, e esse homem, quando ele é colocado em situações à prova, porque pense comigo, se não é um isolamento por conta de um vírus, poderia ser um isolamento por conta de uma guerra, independente de qual Sim. fosse o cenário, todos nós iríamos manifestar exatamente aquilo que está dentro do nosso coração. O homem, assim como ele é colocado numa situação de clausura como essa, ele vai manifestar aquilo que ele já tinha dentro de si. Então, talvez
esse relacionamento familiar que está sendo desgastado por conta do isolamento forçado, da pausa forçada, ele na verdade um relacionamento que já está desconstruído dentro da pessoa, já foi destruído dentro das pessoas em si, seja marido, seja mulher, seja pai, seja filho. As queixas são grandes, elas se manifestam nas redes sociais através dos memes, através de desabafos, mas quando a gente olha para isso de uma maneira saudável, quando eu falo saudável, eu falo em relação à saúde, a gente vê que esse fenômeno ele é cada vez pior. E espiritualmente a gente só consegue pensar nisso. Aonde está o coração das pessoas para não conseguirem viver exatamente no lugar onde deveria ser o conforto delas, aonde deveria ser o lugar de descanso delas, que é a casa, que é o lugar onde você vê a providência do Senhor, que é o lugar onde você vê Deus cuidando de você de diversas formas. Dentro de casa, mas se você não consegue encontrar descanso dentro da sua própria casa, é porque o descanso não está na casa. O descanso não está nessas paredes, né? O descanso ele é algo muito maior. Exato. E é uma coisa que talvez a gente possa, acredito que a gente se concorda nesse ponto, é que eu acho que as pessoas elas já estavam a ponto de esgotar, né? E aí vem essa pausa forçada e vira o Esgotando, estopim, né? né? Vira Esgotando. exato, vira o estopim para que essas coisas ruins, né? Essas coisas que estão acontecendo se manifestem de uma maneira muito mais rápida, né? Eu Exatamente. enxergo meio que essa desestruturização aí da família, desse centro geodésico que deveria ser o nosso descanso familiar, o nosso descanso conjunto, né? Onde justamente a reunião social, né, dentro do seio familiar, ela deveria proporcionar algo saudável, algo bom para nós, ela é a parte do que nós banimos Deus da sociedade. A maneira como nós banimos os princípios éticos, morais, os princípios familiares, os princípios dos quais nós deveríamos estar pautados, essas coisas acontecem. Talvez alguém vai olhar esse vídeo, vai olhar essa discussão e vai pensar assim, é fácil, você está falando aí de que a gente tem que aproveitar a família, de que a coisa com a família deveria ser um momento de descanso, mas e as famílias desestruturalizadas? Mas e aquelas famílias onde o pai é violento, onde a mãe é violenta, onde há alcoolismo, onde há séries de abusos e etc e tal? Sempre esse argumento, ele entra, né, para tentar contrapor qualquer ideal, qualquer ponto de esperança ou coisa nesse sentido, né? Se a gente pensar, essas coisas, elas são fruto de um palco quebrado, né? O Senhor Deus, de fato, criou todas as coisas boas. O pecado, ele vai fazer com que essas coisas entrem em declínio, e nós temos uma humanidade, uma sociedade em declínio, que vai rumando cada vez mais para distanciamento do que era de fato o ideal, do que de fato era o palco da glória de Deus. No entanto, ainda é glória de Deus. Mesmo que em ruínas, ainda é a criação do Senhor, onde esses princípios habitam, né? Esses lugares onde a desestrutura e onde diversas coisas ruins estão e que não proporcionam descanso, eles precisam de esperança, eles precisam de redenção. Por vezes, a gente tende a se afastar dessa verdade prática do que é o evangelho também, né? De redimir famílias inteiras, de trabalhar com a questão dessa remissão de princípios e de diversas coisas. De fato, eu não enxergo descanso pleno, no sentido da palavra total, principalmente para cristãos e para gente que vai se relacionando com a palavra, vai se relacionando com a fé, que não seja a redenção e a remissão em Cristo. Porque há um descanso que excede o entendimento, há um descanso que excede a circunstância, há um descanso que excede as nossas questões físicas, né? De fato, é o descanso no Senhor, é o descanso que a gente tem por, de fato, bênção e dádiva e favor dele em nós, né? E a gente tem se afastado cada vez mais disso e se abraçado cada vez mais em diversas coisas. Deixa eu levantar um ponto, talvez, um tanto quanto polêmico. Tô com saudade disso. Às vezes a gente, nas nossas rotinas normais, fora do advento do coronavírus, a gente tinha momentos de descanso.
férias, pausas, finais de semana, folgas. E geralmente o que nós fazemos nesse momento não é cultivar os princípios familiares, o amor familiar, não é amar as pessoas que estão em nossas voltas, mas é de alguma forma buscar algum entretenimento, É buscar fuga, matar né? aquilo que. Exato. Não, eu preciso fazer alguma coisa, porque, pô, eu trabalho a semana inteira, eu faço tudo a semana inteira, eu faço isso, faço aquilo. Então, no meu tempo de folga, no meu tempo de descanso, eu vou me acabar. E é realmente isso que acontece. As pessoas cada vez mais se enfiam em atividades e ativismos, o que atividades em si mesmas não são erradas, mas nós nos acabamos fazendo isso, trocando o que de fato é valor. Né? A gente vai trocando essas coisas. No momento de descanso, em vez da gente procurar de fato a pausa, a tranquilidade, o descanso, dos quais nós temos necessidade, a gente vai trocando por diversas atividades. Não é à toa que você vê hoje algo tão em alta como, por exemplo, um burnout. Cara, a gente não tinha. Pode ser que eu vou cometer um anacronismo aqui, colocando esse nome há décadas passadas, mas ainda que se a gente fosse procurar os sintomas ou as causas, né, desse esgotamento, a gente não tinha esse esgotamento tão em massa quanto nós temos hoje, Ô, Vini, nessa era digital. adolescentes hoje em dia, crianças, tendo crise de ansiedade, cara, que tá se tornando Uhum. agora, eu não sei o Everson que tá mais por dentro disso, se isso já pode ser considerado uma patologia, né? Mas assim, é uma coisa que é absurda, uma quantidade enorme de adolescentes que eu conheço tem crise de ansiedade e fala assim, não, eu não sei o que fazer e precisa passar por sessões de terapia para conseguir ficar mais tranquilo, né? Quando na realidade a gente precisaria de fato mostrar para esses adolescentes que o seu descanso está no Senhor, né? De fato, a terapia verdadeira, por mais que os terapeutas, os psicólogos tenham diversos métodos aí, o que você precisa investigar é a motivação do seu coração e aquilo que de fato não te dá o verdadeiro descanso, né? Ir atrás disso que é a palavra de Deus, o Espírito Santo, né? Então, isso é um dado também alarmante, né? Não, sem dúvida. E assim, a gente está lidando com, de fato, com uma doença, vou chamar de doença porque é assim que chamam, tá? Não vou dizer que eu concordo de fato com isso. Que burnout nada mais é do que esse esgotamento, né? Vou chamar de distúrbio, mas é essa pressão muito grande que pode ser oriunda de várias atividades ou de várias responsabilidades ou de vários investimentos de tempo, esforço, enfim. E aí a pessoa ela vai esgotando com tudo isso e ela pode criar sei lá, responder de uma maneira muito drástica, né? Tem pessoas que têm estafa, que simplesmente paralisam. Já vi casos de pessoas chegarem a estados catatônicos, assim, por tanta Uhum. pressão, começarem a pensar e de repente pararem assim do nada. Mas qual que é a crise, o problema que a gente tem em relação a isso? Até por que precocemente a gente está tendo esse tipo de casos onde adolescentes e crianças chegam a estágios muito grandes de ansiedade. Primeiro, porque a gente só enxerga a ansiedade como, ou melhor, a sociedade só enxerga a ansiedade como algo que você desenvolve, e na verdade é algo inerente do ser humano, até também por conta da queda. E é sempre bom a gente utilizar isso, que como um canal que fala sobre a palavra, um canal que fala sobre assuntos teológicos e sobre a vida cristã, e sobre a vida no mundo todo, mas pautado nas escrituras, o nosso ponto de partida, ele é exatamente de onde nós viemos. Nós somos criados por Deus e ancestralmente os nossos pais caíram e nós temos essa genética de pecado, esse é fato. E por conta disso, estar ansiosos, viver de maneira ansiosa, é algo que Cristo já estava nos alertando lá atrás, já estava falando para a gente. As Uhum. coisas tendiam a piorar e Cristo deu todos os spoilers possíveis para nós, para que a gente não fosse pego de surpresa. O que me deixa mais chocado é exatamente ouvir essa frase do Rafa, que adolescentes que eu conheço, que são da igreja, que são cristãos, que têm uma formação cristã, que foram ensinados a respeito da palavra, é,
estão tendo crise de ansiedade. Ué, Everson, mas uma pessoa que é cristã, ela não pode ter uma crise de ansiedade? Essa é uma pergunta muito triste até de se fazer, Interessante. porque, de fato, nós não deveríamos andar de maneira ansiosa. Essa crise, ela é um superlativo de uma vida que anda de maneira ansiosa. E andar em ansiedade, tendo as promessas de que o Senhor estaria conosco em todos os tempos, mesmo eles sendo difíceis, nos aponta exatamente para a origem do problema. Se eu já tinha solução antes, eu caio no problema agora, o que aconteceu? A gente não foi, nós não fomos remediados, nós não fomos O- preparados para uma vida que andaria, ficaria cada vez mais corrida ou mais complicada com o passar das épocas. Mas o Senhor já deixou claro para a gente que a vida, ela, com Ele, ela seria diferente. Porque Exato. assim como esse descanso, ele é interno, essa paz que excede o entendimento, ela também tem características primárias, internas, que se manifestam na maneira como você vive, como você lida com a sua família, como você lida com os problemas e com enfim, com uma crise como essa do coronavírus. Eu acho que o nosso problema é que, partindo do princípio que estamos falando com o cristão, a gente não crê na palavra de Deus, nas palavras de Jesus Cristo a respeito da vida em ansiedade, e a gente sofre agora com crises e com distúrbios exatamente porque a gente não consegue colocar em prática tudo isso, entendeu? Uma coisa que eu acho importante de ressaltar, e é até um dos textos que a gente marcou aqui, que é o de Mateus 6, né? Quando Cristo fala: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E olha que engraçado, né? A gente está vendo um texto onde Cristo está falando sobre as coisas necessárias, né? Ele está criticando, fazendo uma crítica, ele falando assim: poxa, peraí, vocês estão andando muito ansioso para aquilo que vocês precisam, que é uma necessidade básica, é o alimento, é o vestuário, as coisas ali que a gente tem necessidade básica. E hoje, fazendo um contraponto, a gente vê esses jovens e adolescentes, eles não estão nem aí com o vestuário e a roupa e o que tem de comer, na verdade, né? Porque isso já se tornou tão básico na vida deles que a preocupação maior são em coisas extremamente fúteis. E a gente fala assim, pô, peraí, Cristo está falando em algo que realmente é necessário, e muitas vezes as pessoas usam esse texto aqui de forma errada, por exemplo, o de Mateus 6:33, que fala o seguinte: por isso, busquem em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, ou seja, estas coisas são relacionadas às coisas básicas. Deus vai te dar o necessário para você viver. Não ande ansioso, não ande preocupado, não ande com um estresse da vida. E a gente vê hoje extremamente o contrário. As pessoas, o alimento e o vestuário se tornou algo comum, algo que, tipo, eu sempre vou ter, não tô preocupado com isso. O que eu me preocupo é com a faculdade que eu vou fazer, é com os estudos, é com o game que eu vou ganhar, é com vários outros itens. E agora que existe também uma outra preocupação para muitas famílias por conta do confinamento, de também as coisas necessárias. Então, a gente vê dois pontos, né? Uma preocupação extremamente grande por parte de jovens que muitas vezes não têm a responsabilidade e o cargo de ainda sustentar uma família, de realmente levar o alimento necessário para sua família e manter. E vemos aí pais, né, preocupadíssimos porque não tem um emprego, né? Não tem mais as condições de vida ali para realmente sustentar sua família. Então a gente lida com a ansiedade e como que a gente conversa com essas pessoas nesse momento que elas estão vivendo. Tem um ponto muito interessante para a gente fazer reflexão nisso, né? E que casa justamente com o nosso tema principal, que é a ideia da pausa. O que eu enxergo principalmente como agente causador dessa era digital, dessa era onde nós vivemos hoje, como talvez a metralhadora da ansiedade de toda a sociedade é a relevância. Talvez se a gente pudesse sintetizar aqui uma palavra ou uma busca que traz tudo isso, é a relevância.
O que isso gera, na verdade? E isso para todos, né? Os pais impõem a necessidade dos filhos ser relevantes, seja na escola, seja em qualquer lugar, ou qualquer outra coisa do tipo. Os próprios homens mais velhos, jovens, adultos, já tomam para si essa busca pela relevância. Nós temos redes sociais onde as pessoas buscam cliques, buscam curtidas, buscam likes, Né? buscam visualizações. As pessoas querem cada vez mais a relevância. O centro dessa relevância é o próprio ego humano. É o próprio centro, ou melhor dizendo, né, antropocentrismo, a ideia do homem estar no centro de todas as coisas. Nós estamos querendo ir para a lente. O que isso acontece? Pegando exemplos bíblicos para depois culminar com Mateus e esse texto, eu acho que ele fecha muito bem essa questão. A gente tem a história no livro dos reis de Elias, onde ele o tempo todo trabalhava com a perspectiva de olhar para o Senhor Deus e fazer o serviço de Deus. Ele destrói os profetas de Baal, ele faz fogo do céu descer, ele ora para de chover 3 anos, ele ora, chove por 3 anos. Por quê? E tudo isso com coragem, com força, que talvez a gente olhe para o cara e fale assim, pô, esse cara é muito bom, esse cara é demais, esse cara é sobre-humano. O que a gente está errado também, porque Tiago vai falar que ele era homem semelhante a nós. Mas o que acontece? Esse cara, ele tem um ápice tão grande dentro da sua carreira profética, e no momento onde ele se vê como centro daquilo, ou seja, ele olha para si mesmo, ele se vê sozinho. E o que ele vai fazer? Ele vai se esgotar. Por quê? Porque agora ele sendo o centro da história, ele sendo o centro de todas as coisas, ele vai ver desencorajamento, ele vai ver incapacidade, ele vai ver queda, ele vai ver diversas coisas. E aí ele vai se afugentar, ele vai se amedrontar com a ameaça de Jezabel e vai se retirar. Deus trata tudo isso de uma maneira muito particular. Ele se mostra de maneira pacífica, ele se mostra de maneira cuidadosa, buscando as necessidades dele, cuidando das necessidades básicas dele, mas principalmente ele faz uma questão, ele vira a perspectiva, ele mostra aos olhos de Elias uma outra perspectiva. Cara, você não está sozinho. Eu estou preservando 7.000, eu estou cuidando dessas coisas. O centro não é você. Você não é o só. Você não é toda essa questão. A pausa é justamente essa. Nesse momento de atividades de relevância, de o que você faz? Ministérios. A gente tem pastores que têm buscado suicídio. A gente tem pastores que estão passando por depressão, que estão passando por ansiedades. Por quê? Por justamente a nossa sociedade, eu quero ser muito cauteloso aqui em taxar, né, porque a minha intenção não é atingir ninguém de maneira pejorativa, nem colocar um peso acima de todo mundo, mas num olhar talvez clínico e geral da coisa, os ministérios hoje, em si mesmo, apenas por existirem, pela pressão externa, precisam ter uma certa relevância. Onde, na verdade, o centro de tudo isso não deveria ser a relevância, mas o serviço ordinário e humilde ao Senhor. Aquilo que está dentro das nossas capacidades. E como é que Cristo responde a isso, justamente? Perceba, a gente olha a passagem e a gente não enxerga alguns pontos muito, muito clínicos onde Cristo vai tratar. Essa passagem do Sermão do Monte, ela está ligada com o que vem antes, com a idolatria ao dinheiro, com o coração, com os olhos, né? A maneira como as pessoas olham as coisas. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se tiver trevas nos seus olhos, ela vai juntar com as trevas do teu coração. E que grandes trevas você vai estar. O seu coração, ele tem que estar no Senhor, ele tem que preservar as coisas do céu, ele tem que juntar tesouros do céu, porque é onde vai estar o seu coração, ali está o teu tesouro. E aí, então, ele vai falar de serviço, né? Não dá para servir 2 senhores, e aí sim ele vai responder essa questão da ansiedade. Note, olhos, coração e serviço. É o centro de vida humana, como a gente existe, como a gente funciona. Nós funcionamos por fé, amor e atividade, por aquilo que nós fazemos. Nós amamos as coisas e nós depositamos a fé. Perceba as palavras que a gente geralmente utiliza para isso, né? Nós amamos, nós colocamos a nossa fé, nós depositamos a nossa fé, a gente coloca essas coisas
nesse sentido, e o nosso serviço, a maneira como nós vivemos, deve estar diante disso, deve, de alguma forma, se inclinar para isso e fazer com que essas coisas se relacionem e façam elas acontecer. A gente tem colocado a fé, o coração e o amor nessas relevâncias. E é interessante como Cristo responde isso, como ele tira o centro da humanidade e ele assenta todas as coisas de novo com a pausa. Parem de olhar para si mesmos. É basicamente isso que ele está falando. Parem de olhar para si mesmos. O que é mais importante, o corpo e a vida? O corpo ou a vestimenta? Né? O corpo ou a comida? Quando a gente está olhando para as coisas e tentando fazer com que elas aconteçam na medida da nossa capacidade, nós estamos olhando para as nossas forças e para o nosso centro. Quando Cristo muda a importância, ele fala, observe mais atentamente. O que é mais importante aqui? Aquilo que de fato Deus faz acontecer independentemente de vocês, a despeito de vocês, ou o que vocês podem se preocupar e fazer, que é a comida e a vestimenta? O que é mais importante? Saiam do centro do negócio. É basicamente uma mudança de perspectiva, né? E é interessante como ele vai fazer isso. Ele vai mandar a gente olhar os pássaros, ele vai mandar a gente olhar as plantas, ele vai mandar a gente olhar como o curso natural, como o cuidado e providencial de Deus na natureza acontece. Ali não tem centro humano. Ali não tem palco de glória para nenhum homem, para nenhum ministério, para nenhum trabalho, para nenhuma rede social, para nenhum elo de game, para, sei lá, qualquer coisa nesse sentido, carreira profissional. Ali não tem palco de glória para a humanidade. Ali é única e exclusivamente a providência de Deus agindo. Nós não paramos de olhar para nós mesmos. E essa pausa precisa ser cada vez mais revisitada. Por isso que eu queria inserir, né, aquela letra da música, a pausa do Cinco a Seco. Existe um lugar onde eu preciso parar de olhar para mim mesmo, né, para parar de olhar para a relevância do meu eu e descansar. Eu anseio por esse lugar. Nós, homens e mulheres, ansiamos por isso. Tem um exemplo muito interessante que é da Demi Moore. Demi Moore não. Esqueci o nome da mulher. Eu vou dar um exemplo. Foi uma mulher muito famosa dos anos passados. Ela é famosa por uma cena que ela tá no bueiro de vestido branco. Esqueci o nome dela, me ajuda. E aí o vento passa. Ela Não me loira, lembro. cabelinho, no bueiro. Marilyn Monroe. Isso! Boa. Demi Moore, nada a ver. A Marilyn Monroe. Demi Moore, Uma vez... Sou péssimo com isso. Mas a Marilyn Monroe uma vez deu uma entrevista muito interessante. Perguntaram para ela, né, depois de muito tempo. E aí, o que você acha? Você conseguiu fazer tudo o que você queria na sua vida? Ela falou, é verdade. Eu quis sucesso, eu consegui. Eu quis ser, talvez, estereótipo da sexualidade, da sensualidade, eu consegui. Eu quis relevância, eu consegui. Eu quis tudo isso conquistar, montar o meu trono, montar o meu palácio, e eu consegui. Agora eu cheguei aqui no alto e nada disso me sustém. Eu continuo vazia. Se você procurar, você vai encontrar essa entrevista dela. E esse é um ponto. Ela quis cada vez mais ser a relevância, ela quis cada vez mais estar no ápice, estar no ponto, buscar esse momento, mas quando a vida dela, por conta da idade, por conta da circunstância, forçada ou não, parou, o que ela encontrou? Uma pausa Nada. Vazia, efêmera. Esse é o DNA da humanidade. Nós, quando buscamos o centro em nós mesmos, nós encontramos apenas fumaça, apenas vapor, vaidade. As coisas se vão. Nós somos efêmeros, o nosso fim é rápido. Portanto, o que fica então? A lição que Cristo coloca ali é muito importante, como ele relaciona a cadência do amor, da fé e do serviço. O que importa? Importa o que eu amo e como eu amo, como eu vivo amando. Importa como eu sirvo o que eu amo. Importa como eu creio no que eu amo e o que eu creio. A gente precisa voltar a entender esse aspecto antropológico, esse aspecto de como nós funcionamos
a perspectiva da escritura, saca? A gente está perdendo cada vez mais. Você vê ministérios de YouTube, você vê ministérios de diversas coisas buscando relevância, inclusive atrás dessa mesma relevância, eles se tornam nulos em seus próprios raciocínios. Porque buscando a relevância, vão contra a própria palavra de Deus. Isso é maluquice, cara. E eis o cuidado que a gente deve ter, né? Afinal de contas, você está vendo esse vídeo, você deve pensar, mas eles estão gravando um vídeo de novo, eles tinham canal, eles voltaram com o canal. Cara, é exatamente por isso. A gente tem essa responsabilidade e esse tiro no pé que a gente pode dar a qualquer momento, né? A gente tem um princípio para poder fazer um vídeo como esse. Compartilhar com você, edificar o corpo de Cristo da maneira como Deus nos tem capacitado, né? A palavra vai dizer que ele deu dons aos homens exatamente para que eles pudessem edificar uns aos outros, ali em Efésios 4, como ele diz. Mas a gente pode cair nesse erro também. Só que alguns capítulos mais à frente do Sermão do Monte, em Mateus 11, Cristo vai nos dar exatamente qual é a sacada. Exatamente como o Vini estava falando a respeito da relevância, essa relevância que é exatamente esse orgulho que precede a queda, já era combatido por Jesus também. E aí ele vai falar lá em Mateus 11, a partir do versículo 25, uma oração que ele faz, porque Jesus é o salvador dos humildes. E ele ora ao Senhor exatamente nesse ponto, dizendo assim, Mateus 11, 25 fala que por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Aquele a quem o Filho quiser revelar. Exatamente são esses humildes. Então, você que está na sua casa, que está preocupado com amanhã, você está vendo as notícias e talvez esteja temeroso pelo fato de que a economia, a crise vai chegar. Quando tudo isso passar, a gente ainda vai ter que passar por um processo de reconstrução, de adaptação, de recuperação de empregos, de salário, de economia, enfim, de tudo isso. Eu quero que você descanse no Senhor. O nosso desejo é que você descanse no Senhor, porque é exatamente para esse coração humilde, cansado, sobrecarregado, que Cristo convida no restante do capítulo. Ele vai dizer: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É necessário que a gente entenda assim que esse e achareis descanso para a vossa alma é exatamente para as pessoas que aprenderam de Cristo serem mansas e humildes de coração. E só fazendo uma ressalva aqui, eu estava lendo a notícia do UOL a respeito da pandemia e das consequências psicológicas que essa pandemia causa nas pessoas, e um estudo feito por uma revista britânica chamada Lancet vai dizer que abordaram o medo e a solidão sofridos por aqueles que enfrentam a quarentena como consequência do coronavírus. E esses autores do artigo usaram 3 bancos de dados de estudos médicos anteriores e concluíram que os efeitos psicológicos negativos da quarentena incluem o estresse pós-traumático, a confusão, a ansiedade e a raiva. Meus irmãos, a gente precisa olhar para Jesus Cristo como modelo de alguém que passou pela pior das aflições, pela pior das pressões, afinal de contas, o pecado estava sobre seus ombros. E ainda assim, mesmo com tudo isso, não há um exemplo melhor de mansidão, de humildade para lidar com essa situação, porque, de fato, para pessoas que querem relevância o tempo todo, né, que ficam numa sensibilidade absurda e muito triste em situações como essa, não conseguindo levar em consideração o erro dos outros, o pecado dos outros, mas sempre querendo que as pessoas estejam 100% perfeitas não para o convívio social agradável, mas para você ser servido com pessoas que são perfeitas, você acaba perdendo exatamente essa oportunidade de colocar em prática o fruto do Espírito, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, o amor, esse amor que a gente aprende com Deus. Então,
Se eu estou ansioso, até porque eu acho o descanso de Jesus, assim como ele prometeu me dar, afinal de contas eu vou em direção a ele, eu tenho essa possibilidade, eu preciso aprender com ele a ser manso e humilde de coração. É aqui que todo esse meu orgulho, que se extravasa de várias formas, inclusive através da raiva, em situações como essa, vai ser aplacado. Em situações como essa, que eu posso ter a oportunidade de colocar tudo que eu aprendi com Cristo em prática. A gente só precisava, estava todo mundo precisando de uma pausa, estava todo mundo precisando de um descanso. Agora a gente tem uma oportunidade, lógico, como o Rafa falou, tem gente que está trabalhando cada vez mais, porque as demandas são outras, as estratégias são outras, mas ainda assim, nós não somos aquelas pessoas que foram feitas para ser desesperadas. Cristo nos chamou, nos tirou do império das trevas, exatamente para que a gente pudesse testemunhar ao mundo que o povo de Deus é diferente. Ele não se perde no meio do entretenimento para aliviar a vida. Ele se lança nos braços do Senhor e encontra nele descanso para a alma, né? Esse povo do Senhor vai encontrar apenas em Deus descanso que realmente resta para o povo dele, né? É diferente de todo mundo. Essa perspectiva de vida a gente não pode perder. Acredito que diante de tudo isso que a gente comentou, né, primeiro de tudo, né, próximo passo, acredito que você que está ansioso, preocupado com o amanhã, preocupado com o alimento da sua casa, enfim, diversas situações. Lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Ou seja, primeiro de tudo, sonde o seu coração, né? Saiba qual que é a motivação dessa ansiedade, né? Saiba de onde vem isso. Porque, como a gente falou aqui, muitas vezes a ansiedade, ela na verdade precede o orgulho em si, né? O orgulho, o ego, que muitas vezes nós temos e que vem da queda. Então, a ansiedade, ela é pecaminosa e a gente precisa tratar ela no seu devido lugar, né? Não podemos acariciá-la e falar assim, tudo bem, não tem problema. Não tem problema, é um pecado que nós temos que combater. É fácil? Não, não é fácil, porque se fosse fácil, Cristo não teria gasto muitas vezes, até mesmo colocado isso no Sermão do Monte, porque muitas vezes a gente sai do foco. E o sair do foco, como o Vini disse, é exatamente quando nós olhamos muito mais para nós do que olhamos para aquilo que Deus nos revelou. Então, que a gente possa, né, olhar, sondar o nosso coração e entender as motivações. Poxa, por que eu estou pensando isso? Por que realmente eu estou ansioso? Será que eu devo estar ansioso? Deus não tem suprido as minhas necessidades? Deus não tem suprido as necessidades do seu povo, da comunidade de Cristo, né? Por mais que possam ter pessoas que, até mesmo na nossa igreja, né? Pessoas que têm dificuldades, enfim, Deus levanta a própria comunidade, o próprio corpo para ajudar, para apoiar essas pessoas. Então Deus vai suprir a sua necessidade, Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa. Então, primeiro, som de coração. Segundo, realmente lance diante de Deus as suas orações, né? Peça a Deus sabedoria, peça a Deus e se arrependa disso, porque no fundo todo pecado precisa gerar o arrependimento, porque de fato, apesar de toda dificuldade, de toda completude muitas vezes da ansiedade que nós estamos vivendo, é necessário que nós nos arrependamos disso e entreguemos a Deus para Deus. Só o Senhor pode me livrar dessa ansiedade. Só o Senhor pode me livrar dessa vida que eu estou levando, né? Então, Amém. crer em Deus de que Ele realmente vai ouvir a sua oração, vai ouvir a sua petição, e no fundo, lá em Filipenses 4:4, ele vai dizer o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor, né? Alegrai-vos, outra vez digo, alegrai-vos. Então, que nós possamos, mesmo em meio ao confinamento, à tristeza, à ansiedade, às dificuldades, nos alegrar, sabendo que Deus supera
qualquer tipo de dificuldade na nossa vida. Ele é quem vai nos dar a alegria, através mesmo do seu Santo Espírito. Então, em nós não tem a ansiedade, mas tem o quê? Uma confiança plena no Senhor, de que Ele vai dar alegria em meio à tristeza, em meio à dor, em meio ao sofrimento, enfim, em meio a toda essa pausa que a gente está vivendo aí forçadamente. É isso aí. Aí, galera, lançando sempre a sociedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5,7 nos diz. Galera, foi um prazer estar com vocês nesse retorno do Teologados. Nós ficamos muito felizes, agradecemos você de ter assistido até aqui e a gente se vê numa próxima. Agradeço muito, galera. Estamos juntos e nos vemos aí nos próximos vídeos aí. A gente fica feliz também se vocês puderem comentar aí o que vocês acharam. Sugestões de temas são sempre relevantes. Tamo junto. Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau. Nice.